Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou iniciar com um livro muito especial. Autor, Neale Donald Walsch. Conversando com Deus. Livro 1 Introdução. Você está prestes a ter uma experiência extraordinária conversar com Deus. Sim, eu sei, isso não é possível. Você provavelmente acha ou lhe ensinaram que isso não é possível. É claro que podemos falar com Deus, mas não conversar com Ele. Quero dizer, Deus não vai responder, certo? Pelo menos, não na forma de uma conversa normal. Era isso que eu também pensava. Então este livro me aconteceu. Literalmente. Não foi escrito por mim, aconteceu a mim, e ao lê-lo, acontecerá a você, porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Provavelmente minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse mantido tudo em segredo. Contudo, não foi por este motivo que aconteceu a mim. E sejam quais forem os inconvenientes que este livro possa causar-me, como ser chamado de blasfemador, impostor ou hipócrita por não ter vivido essas verdades no passado, ou, talvez pior, de santo, não me é possível interromper esse processo. Agora, e tampouco desejo, tive as minhas chances de recuar e não as aproveitei. Decidi fazer o que os meus instintos me diziam, em vez de me preocupar com o que muitas pessoas pensariam sobre o material apresentado aqui. Meus instintos me dizem que este livro não é absurdo, fruto do excesso de trabalho de uma imaginação espiritual frustrada, ou simplesmente a justificativa pessoal de um homem que conduziu mal a sua vida. Eu avaliei isso tudo. Então dei este material para algumas pessoas lerem, quando ainda era um manuscrito. Elas ficaram comovidas, choraram, também riram com a alegria e o humor presentes nele, e disseram que suas vidas mudaram. Elas ficaram paralisadas e então se fortaleceram. Muitas disseram que foram transformadas. Foi aí que eu soube que este livro era para todos e que tinha de ser publicado, porque é um presente maravilhoso para aqueles que se interessam em fazer perguntas e realmente querem respostas, que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. E esse pode ser o caso de todos nós. Este livro responde a quase todas, se não a todas, as perguntas que já fizemos sobre vida e amor, objetivo e função, pessoas e relacionamentos, bem e mal, culpa e pecado, perdão e redenção, o caminho para Deus e para o inferno, tudo. Discute diretamente sexo, poder, dinheiro, filhos, casamento, divórcio, trabalho, saúde, vida após a morte, vida passada, tudo. Analisa a guerra e a paz, o conhecimento e a ignorância, a alegria e a tristeza. Examina o concreto e o abstrato, o visível e o invisível, a verdade e a mentira. Poder-se-ia dizer que trata-se da última palavra de Deus sobre as coisas, embora algumas pessoas possam ter um pouco de dificuldade em aceitar isso, particularmente se acharem que Deus parou de falar há 2000 anos, ou que, se continuou a falar, foi apenas com santos, curandeiros ou pessoas que meditam há 30 anos, são boas há 20 ou pelo menos um pouco decentes há 10. Eu não me incluo em nenhuma das categorias. A verdade é que Deus fala com todo mundo. Com os bons e os maus, os santos e os canalhas. E certamente com todos nós nos intervalos. Veja você, por exemplo. Deus o procurou de muitos modos em sua vida, e este é apenas outro deles. Quantas vezes ouviu a velha máxima, quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá? Este livro é nosso mestre. Logo depois que este material começou a acontecer-me, eu soube que falava com Deus. Direta e pessoalmente. Incontestavelmente. E que ele respondia às minhas perguntas em proporção direta com a minha capacidade de compreender. Isto é, Deus me respondia de modos e usando a linguagem que sabia que eu entenderia. Isso explica grande parte do estilo coloquial do livro e as referências ocasionais ao material que obtive de outras fontes e experiências anteriores. Agora sei que tudo que já recebi veio de Deus, reunido em uma resposta maravilhosa e completa para todas as perguntas que já fiz. E em algum lugar ao longo do caminho percebi que um livro estava sendo produzido, um livro que devia ser publicado. De fato, foi-me dito especificamente durante a última parte do diálogo, em fevereiro de 1993, que 3 livros seriam produzidos, de domingo de Páscoa a domingo de Páscoa em 3 anos consecutivos, e que, o primeiro trataria principalmente de temas pessoais, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades da vida de um indivíduo. 2.
O segundo trataria de temas globais da vida geopolítica e metafísica no planeta, e os desafios que o mundo moderno enfrenta. 3. O terceiro trataria de verdades universais da ordem mais elevada, e dos desafios e das oportunidades da alma. Este é o primeiro desses livros, completado em fevereiro de 1993. Para efeito de clareza, devo explicar que, ao transcrever este diálogo à mão, sublinhei ou circundei palavras e frases que vinham a mim com uma ênfase particular, como se Deus as proferisse em uma voz mais alta, e mais tarde estas foram impressas em tipologia diferente. Agora preciso dizer que, após ter lido e relido as palavras sábias escritas aqui, estou profundamente envergonhado da minha própria vida, marcada por erros e más ações constantes, alguns comportamentos indignos e algumas escolhas e decisões que sei que outras pessoas consideram ruins e imperdoáveis. Embora sinta um profundo remorso por ter lhes causado sofrimento, não encontro palavras para dizer o quanto sou grato por tudo que aprendi. Descobri que ainda tenho muito a aprender, por causa das pessoas que participam da minha vida. Peço desculpas a todos pela lentidão desse aprendizado. Contudo, sou incentivado por Deus a perdoar-me pelas falhas, viver sem medo e culpa e continuar sempre tentando ter uma visão mais ampla. Sei que é isso que Ele deseja para todos nós. Neil Donald Walsch, Central Point, Oregon, Natal de 1994. Capítulo 1. Na primavera de 1992, lembro-me de que foi perto da Páscoa, um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você, por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel ao maço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer ter uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis, me preparava para pôr de lado a caneta. Minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir, por isso decidi deixá-la vir. E ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas, ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos, e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos. Tenho certeza de que quero ouvi-las. Você se refere aos diabos para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa, e eu não escrevia como se estivesse tomando ditado. Esse ditado continuou durante 3 anos, e na época eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar os meus pensamentos. Frequentemente vinham mais rápido do que eu podia escrever, e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso, ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo até sentir-me novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui, a voltar ao bloco amarelo de papel ao maço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda são mantidas enquanto escrevo isto, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, que contém um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores deste livro. Porque minhas perguntas são suas.
Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que este livro é importante. Caso contrário, você não estaria aqui agora. Então vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando a fiz a Ele, eis a resposta que recebi: eu falo com todo mundo. O tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos, e com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como. Novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para a minha primeira pergunta. Ele continuou: eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos. Não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso eu lhe permiti outros meios de saber. E estes se chamam sentimentos. E também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus, e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento, e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim vou dar-lhes estas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Alegria, verdade, amor. Os três são intercambiáveis, e um sempre leva ao outro. Não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdade. Outras porque parecem difíceis demais de seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas.
A maioria, porque não é captada. Meio mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram. Especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-as, porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso. Nunca. Porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente, e nunca o tirarei de vocês. E então continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem, através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente, até que as recebam, prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las, se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará. Porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes, até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação, como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio, ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos, e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas, até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus. Uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou. Porque fui a você agora, dessa forma, atendendo a um pedido seu. Porque algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo, parecem comunicar-se mais com o Senhor do que outras. Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado, especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo que sabe. Mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos. E veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo com que concorda. Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo que eu achava errado na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros.
A Bíblia, pelo amor de Deus, essas não são fontes competentes. Não? Não? Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres, ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar. Não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus, e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente. E estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante de meus olhos? Estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível porque não tem uma forma que vocês conhecem. Poderia adotar uma forma que poderiam conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas.